Olá, pessoal! Você sabia que existe um exame da região genital masculina feito por muitos homens? Esse exame é a peniscopia. Se você tem interesse sobre esse assunto, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Olá, meu nome é Felipe Vasconcelos, eu sou médico urologista. Sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei, isso me ajuda muito a divulgar a informação para outras pessoas. Hoje nós vamos falar sobre a peniscopia. Mas você sabe o que é a peniscopia? A peniscopia, na verdade, é um exame dermatológico da região genital masculina. Nesse exame, o que a gente vai avaliar? A gente avalia lesões que ainda talvez estejam no comecinho e que são difíceis do próprio paciente saber se são lesões benignas ou se são lesões secundárias, lesões que são causadas por alguns germes, algumas bactérias ou até mesmo alguns vírus. Não é? Então a gente vai examinar a região do pênis, a região da glande ali, né, da cabeça do pênis, a região da haste do pênis, do corpo ali do pênis, da base do pênis, a região da bolsa testicular e também a região perineal, que é aquela região que fica entre a bolsa testicular e o ânus. E o que a gente vai buscar nesse exame? Justamente são lesões que ainda estão no começo ou lesões que o próprio paciente não percebeu. Ele não identificou que aquilo ali é uma doença ou se é alguma lesão que de repente ele já tinha há muito tempo e que não foi vista por algum motivo. Então, nesse exame é possível que a gente utilize ainda alguns produtos para deixar as lesões um pouco mais evidentes. Então, o ácido acético, por exemplo, ele pode ser utilizado para deixar um pouco mais evidente as lesões, por exemplo, do HPV. Dependendo da situação, que nós às vezes precisamos de lupas de aumento para aumentar a capacidade nossa de enxergar aquelas lesões que são pequenininhas. Muitas vezes elas acabam passando despercebidas. Uma outra forma, né, um outro método que a gente utiliza também na peniscopia é fazer o diagnóstico genético de alguns vírus, por exemplo, o próprio HPV. É possível coletar material ali da região do pênis e da bolsa testicular, da região do púbio, de toda a região examinada, e fazer um exame que a gente chama de captura híbrida. Nesse exame, a gente vai identificar o material genético do vírus. Então, é possível fazer o diagnóstico também. Além disso, quando a gente diagnostica ali alguma lesão, é possível fazer uma biópsia. Então, a gente tira ali um pedacinho, trata da mesma forma e manda para o laboratório para ter ali um diagnóstico. É possível a gente diagnosticar lesões que, na verdade, não são lesões. Então, muitas vezes os pacientes acham que tem lesões ali, mas, na verdade, são alterações benignas e que fazem parte do nosso organismo. Eu vou falar aqui para vocês algumas doenças e algumas dessas lesões benignas que a gente pode diagnosticar na peniscopia. A primeira delas é o HPV. O HPV ele é uma doença muito frequente. Recentemente eu gravei um vídeo aqui falando um pouco mais especificamente sobre o HPV. Se vocês tiverem interesse, cliquem aqui nesse link. Mas o HPV ele pode aparecer inicialmente com algumas verrugas bem pequenininhas na região do pênis e de toda essa região examinada. Quando a gente examina, já faz o tratamento, já faz o diagnóstico, né, e já faz o tratamento. Uma outra doença que a gente também pode diagnosticar é o herpes. O herpes vírus ele pode acometer a região genital masculina na forma de algumas bolhas. Então você vai perceber ali na região do pênis aquelas bolhas e logo quando elas estouram, você percebe a ardência no local, fica vermelho e após essa vermelhidão logo aparece uma ardência. Então você vai sentir um desconforto ali na região. Uma outra doença que a gente pode diagnosticar é a sífilis. A sífilis ela aparece como uma espécie de úlcera, só que não dói. Então o paciente ele percebe ali que tem uma lesão, uma úlcera, né, aquela lesão um pouco mais avermelhada, e a gente consegue fazer o diagnóstico e já faz o tratamento logo quando a gente diagnostica.
Na maior parte das vezes a sífilis ela é tratada com antibiótico, então a gente dá o antibiótico e já faz o tratamento. E depois tem logo, né, logo depois tem o segmento ainda, que a gente faz alguns exames laboratoriais para saber se esse tratamento deu certo ou se não deu certo. Uma outra lesão que às vezes aparece, que na verdade não é uma lesão, são as glândulas de Tyson, que os homens têm na região ali logo abaixo da cabeça do pênis. Então isso é uma glândula que às vezes confunde muito. O homem ele acha que tem uma lesão e na verdade isso daí é uma glândula que faz parte do organismo de todo homem. Então vejam vocês que a gente pode diagnosticar desde lesões que realmente precisam ser tratadas, até mesmo alterações que são benignas e que fazem parte ali do homem. Mas quando que você deve fazer esse exame ou não? Essa é uma outra dúvida. Nós, urologistas, quando vocês passam na consulta, isso faz parte da nossa avaliação. Então, todo homem que passa lá todo ano no seu urologista, ele vai fazer essa avaliação genital, pesquisando aí essas doenças mais comuns, né? Lesões que podem passar ali e o paciente não perceber. É possível que você tenha que fazer esse exame com uma maior frequência. Então, assim, se você, por exemplo, já tratou HPV, se você já tratou herpes, ou se você já tratou sífilis ou qualquer alguma outra doença sexualmente transmissível, pode ser que você tenha que fazer esse exame com um pouquinho mais de frequência. Então, isso vai ser combinado ali com o seu médico a cada caso, né? Cada caso vai precisar de visitas mais ou menos frequentes. Tá certo, pessoal? Esse foi um panorama geral assim sobre o que é a peniscopia, o que a gente faz na peniscopia, qual é a importância desse exame. Eu espero realmente ter trazido aqui algumas informações para vocês que ajudem vocês a saber o que é o exame e principalmente a procurar o seu médico para ter as orientações aí específicas a respeito do cuidado da sua saúde. Tá certo? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.